que você deveria comprar hoje? Ouro ou Bitcoin? O que é melhor comprar? Ouro ou Bitcoin? Se vocês derem uma olhada agora no Shao, para quem não sabe, Shao é o mercado do ouro, é exatamente o ouro. Ele está em torno de 4 mil dólares e muita gente é apaixonada em comprar ouro, porque junto com o ouro vem segurança, estabilidade, alta. Normalmente o ouro, ele, tirando essa alta absurda aqui, mas normalmente o ouro, ele é muito mais estável. Ele sempre está subindo. O ouro, em média, ele sempre está subindo. Ele sobe pouco, ele sobe devagar. Mas em média, o ouro sempre está subindo. Eu não sei se vocês acompanham o ouro direto. Olha isso daqui. Esse daqui é o gráfico do ouro. Desde 2022, tá vendo? Ó, se vocês olham, volta a história do ouro. Volta a história do ouro. Ó, desde lá 2015. Estão vendo que o ouro só sobe? Sobe. Tem umas correções, óbvio. Ó, sobe. Tem umas correções aqui, sobe. O ouro só sobe. Mas, recentemente, começou em 2022, a gente teve isso daqui. Charcão, o que é isso daqui? Isso daqui é uma alta parabólica. Isso daqui é uma alta parabólica. E o que eu falei para vocês aqui? Tanto que eu até botei aqui um indicativo. Quando a gente viu ouro, eu falei, galera, isso daqui é uma alta parabólica. A alta parabólica, ela obrigatoriamente é insustentável por definição. Não existe alta parabólica que dura para sempre. Normalmente, quando a gente tem um rompimento da alta parabólica para baixo, ela cai bastante. Então, Charcão, o que define uma alta parabólica? O que define uma alta parabólica são suportes cada vez mais verticais. Tá vendo que cada vez mais verticais os suportes vão ficando? Tá vendo que cada vez ele vai subindo mais e os suportes vão ficando cada vez mais verticais? Até um certo, Ó, tá vendo que ele é horizontal, começa horizontal, vai ficando vertical, até um certo momento que ele simplesmente rompe para baixo. E quando ele rompe para baixo, ele rompe com força. E o ouro tá rompendo para baixo. Vocês têm noção que o ouro chegou a 5.600 dólares de uma forma muito rápida, galera. Olha só. Daqui embaixo até aqui em cima, a gente tem uma alta de 240% em, tipo assim, 1.200 dias. Em mais ou menos aqui 4 anos. Em mais ou menos 3 a 4 anos, a gente teve 240%. Isso dá quase 4 vezes o seu dinheiro. 200% não é 2 vezes, são 3 vezes o seu dinheiro. Ou seja, se você tivesse botado 100 mil reais, aqui você tinha tirado mais de 300 mil reais, tinha tirado 340 mil reais. Galera, isso é muita coisa, principalmente para o ouro, que é um ativo tão estável. O ouro normalmente costuma subir, mas subir devagar, estável, ele demora. Charcão, o ouro cai, só que pouquinho, normalmente ele sobe muito mais do que cai, ele é muito mais estável do que ações, do que criptomoedas, etc. O ouro é top. Só que, recentemente, ele está rompendo para baixo, e se vocês forem olhar, esse daqui é o gráfico BTC/Shao, ou seja, o gráfico do Bitcoin contra o gráfico do ouro. Vocês conseguem ver? Vocês conseguem enxergar o que eu enxergo aqui? Ó, a gente tem um gráfico do Bitcoin contra o ouro desde lá 2017. Eu não preciso olhar atrás, antes de 2017, não. Só começa a olhar o gráfico do Bitcoin contra o ouro desde 2017, que são os últimos ciclos que a gente teve, tá? Os últimos 3 ciclos que a gente teve. Olha só, normalmente a gente tem uma explosão do preço do Bitcoin. Quanto mais sobe isso daqui, quer dizer que o Bitcoin está se valorizando diante do ouro, tá? Olha só, a gente tem uma explosão e um derretimento fundo de mercado. Explosão, derretimento fundo de mercado. Explosão, e olha onde a gente está. Exatamente no derretimento/fundo de mercado. Charcão, o que você quer dizer com isso? Quero dizer que hoje, pelo que o gráfico está mostrando, historicamente falando, hoje você está no melhor momento possível de comprar Bitcoin, não ouro. O gráfico está mostrando que a análise técnica está mostrando para gente que o gráfico Bitcoin/ouro está na mínima. Ou seja, o Bitcoin está subvalorizado diante do ouro. Ou seja, galerinha, quem está comprando Bitcoin agora está comprando numa das melhores épocas possíveis se você comprar Bitcoin. Não só isso, olha só. Bitcoin/ouro parece ter atingido o fundo de mercado para esse ciclo. Você concorda? Dá para ver exatamente aqui. A gente tem um topo de mercado, desce fundo de mercado. Topo de mercado, desce fundo de mercado. O fundo de mercado é sempre o melhor ponto possível para a gente trocar o nosso ouro, parar de comprar ouro e acumular o Bitcoin, comprar o máximo possível o Bitcoin. Não só isso já está mostrando que o Bitcoin é muito acima do ouro da gente comprar agora, né? Só isso já está mostrando. Não só isso, galerinha, mas dá para ver claramente só o gráfico do ouro. Se você olhar só o gráfico do ouro, você compraria esse gráfico agora?
Galera, o gráfico do ouro tá muito feio, muito feio, muito feio, muito feio mesmo. E ele acabou de romper esse suporte mais íngreme aqui, agora ele busca, tá? Ele vai buscar esse outro suporte aqui de 3.700 e ele caindo nesse de 3.700 aqui, galerinha. Olha onde o outro suporte tá, lá em 2.700. A gente pode até ter uma confluência nesse de 2.700 aqui com mais ou menos 2.500, que é esse outro suporte horizontal que a gente tem aqui. Mas enfim, olha agora, o preço do ouro tá $4.000. Ele pode cair até 2.500. Galera, essa é uma queda absurda. Enquanto o Bitcoin está caindo agora, está no derretimento, enquanto o Bitcoin atualmente já está no pior, na pior queda possível dele, entende? Tipo assim, o ouro chegou lá em cima, agora derreteu, né? Agora o ouro está caindo, só que o Bitcoin também está caindo muito. Só que o ponto é, o Bitcoin já está terminando a queda dele, entendeu? O Bitcoin já está no fundo já está terminando a queda dele máxima. O ouro não. O ouro começou a cair agora. Entende a diferença? Vocês conseguem perceber? Ou seja, baseado nessas análises, obviamente baseado nessas análises, olha aqui, o ouro estava aqui embaixo, 4.600, não sei o que, alvo de 3.900, que é onde ele está botando aqui, e o próximo alvo, que foi o começo dessa quedinha aqui, primeiro alvo é os 3.400. Ou seja, o ouro provavelmente vai descer ainda mais por causa, tá? Vai descer ainda mais por causa das guerras. O ouro acaba de mudar o seu ciclo de peças, já está precificando um grande colapso, maior que a bolha .com. E muita gente está falando, galera, ó, não existe, tipo assim, não tem como ter certeza de nada, mas muita gente está falando que o SPX, inclusive eu já trouxe isso para vocês. Galera, o SPX só sobe, tá? Só sobe. Normalmente ele só sobe, que são as 500 empresas dos Estados Unidos. Se vocês puxarem lá de trás é alta, alta, alta. Só que nessas altas a gente tem correções fortes. Correção forte, correção forte, correção forte, correção forte. E aqui parece que a gente começou uma correçãozinha legal. E normalmente quando a gente tem essas correções fortes, algumas delas a gente no mínimo toca na linha azul, no mínimo na linha azul, e algumas delas passam da linha azul para baixo, tá? Ou seja, galerinha, se a gente for tocar na linha azul, é uma queda aqui de 6%, e se for para baixo da linha azul, mais ou menos aqui, é mais de 10% de queda para depois continuar subindo. Normalmente, depois fica bem, as coisas ficam bem, depois continua subindo. Só que agora, aparentemente, vai derreter ainda mais. O mercado de ações dos Estados Unidos, tanto a Nasdaq quanto a SPX, normalmente elas andam juntas, mas vai cair ainda mais. Isso vai mostrar, provavelmente vai puxar o preço do ouro mais para baixo ainda. Obviamente, no longo prazo, o ouro volta, normalmente ele volta. Só que tudo está apontando que o ouro vai derreter mais ainda. Enquanto isso, o Bitcoin está no fundo de mercado. Mas eu deixo para você decidir. O que você acha? É melhor comprar ouro ou comprar Bitcoin? Eu vou botar tudo no Bitcoin. Será que eu tô maluco ou será que eu tô certo?